relatos sobre o que está acontecendo nas emergências, nós tivemos no último mês um aumento de quase 1000 casos de dengue. Chegamos a 10.900 e alguma coisa. Quase 11.000, né? Isso. O que é preocupante também, ou seja, tantos assuntos graves que são pauta e a Secretaria de Saúde ela tem que lidar com isso diariamente, mas a dengue não parou, em pleno inverno. Né? E ao contrário, só aumentaram os casos. Então, isso também é um assunto que vai... E também não está sendo debatido na campanha, né, Bruno? Está sendo muito pouco falado sobre os casos de dengue em Porto Alegre, que eles aumentaram, assim, muito. Eu sempre lembro aqui, o mosquito, ele mutou, ele agora se reproduz em água suja. A gente tem aquela ideia que se tinha... Está aguentando o inverno. Ele está aguentando o inverno. Claro, foi um inverno com menos temperaturas muito baixas. Teve picos de temperaturas muito baixas, mas, no geral, o inverno, quando ele é chuvoso, e foi muito chuvoso, ele tem a temperatura um pouquinho mais alta. Foi o que aconteceu. A gente teve acúmulo de água de maneira nunca antes vista nesse estado. O mosquito, que antes só se reproduzia em água limpa, agora se reproduz em água suja, ele encontrou aqui o local perfeito para se reproduzir água acumulada por meses. Em alguns lugares, a gente até chegou a monitorar. Eu lembro de um caso marcante ali de um ouvinte, o Renato, que mostrava, assim, um dia como hoje, o céu limpo, o sol brilhando e poças de água ainda da chuva da semana anterior acumulada, e isso um potencial criadouro para o mosquito da dengue. Então, assim, esse tipo de ação também tem que ser permanente a partir de agora. Não pode ser mais uma questão de verão. Do lado da Estação Farrapos. Isso, ali mesmo. Lauro Miller. Impressionante como chove e vira uma piscina e fica por muito tempo a água acumulada ali. Porque não tem um caimento adequado, porque não tem, talvez, o que se tenha de boca de lobo não esteja dando conta. E mais que isso, gente... É um local de depósito de lixo também. O depósito de lixo, que é um problema. E assim, asfalto, eu sempre falo, asfalto, ele é importante para grandes vias de fluxo rápido. Ruas internas de bairro não tem necessidade de ser asfaltada. Você pode sim fazer um sistema de calçamento, olha, como esse a gente está vendo aqui na PUC. Ele é bonitinho, lisinho, retinho, a pessoa consegue andar sem problema, sem oscilação. E não é um calçamento, ele não é um asfalto, ele é um calçamento que permite que a água penetre. Por quê? Porque da maneira como tem sido feito na cidade, asfaltando absolutamente tudo, inclusive onde não precisa, porque tem lugares que realmente não precisa, não faz diferença ter asfalto, você acaba impermeabilizando o solo de maneira que a água ela não tem como ser absorvida. Ela depende necessariamente de uma boca de lobo. Ou ela corre para lugares que ela não deveria correr. Exato. Ou ela acumula. E acumulando a gente tem esses problemas, claro, não foi isso que causou o alagamento na cidade, né? Não faria, com o volume de chuva que teve, com o problema do sistema de proteção, não era isso que faria com que a água não acumulasse. Acumularia igual, sem dúvida. Mas essas pequenas chuvas cotidianas, que chove 2 dias quando o solo ele é permeável, quando você tem canteiros, isso tem sido chamado de jardim de chuva. Quando você tem ali uma grande avenida e no meio, ao invés de ter só calçamento, você tem ali uma área verde, ela permite que a água seja absorvida. Então, você direciona até mesmo o caimento das ruas para que cheguem até esse ponto onde a água será absorvida. E não necessariamente somente boca de lobo, que sim, é importante, tem que ter, mas que precisa de uma manutenção muito frequente, tem que fazer limpeza, porque lixo acaba indo para lá, porque a pessoa joga o lixo na rua onde não tem que jogar, a chuva leve vai para lá dentro da boca de lobo, entope e não consegue mais seguir a água. Então, isso também tem que ser discutido, tem que ser cobrado. Não precisa asfalto em tudo. Sim. E esse assunto da dengue, desculpa eu voltar a bater nisso, mas... Por favor. Eu esperava que isso fosse um assunto até pautado por candidatos, porque é possível ter políticas de erradicação da doença. É possível fazer isso, pelo menos ter como alvo, como almejar uma erradicação da dengue. Claro que é muito difícil executar uma erradicação 100% de algo que é flutuante. Às vezes tem pessoas de fora que trazem, não tem como fazer um controle total 100% disso, mas pelo menos ter a política pública assumida e propagada, e discutida, e debatida. Olha, eu quero fazer isso para erradicar a dengue na cidade. E ninguém está falando disso. Eu não vi nenhum candidato apresentando uma proposta sobre isso. E eu até quero fazer aqui de novo, falei isso no início da campanha,
claro, tem a cláusula de barreira que acaba barrando, e aí a gente tem do executivo somente 3 candidaturas com tempo de TV e rádio, e de um total de 8 candidaturas, que mesmo as menores sabendo que não tem chance, são candidaturas muito mais de posicionamento, muitas vezes é um posicionamento que permitiria pautar esses assuntos que não estão sendo tratados, porque vamos pensar, e a gente tem aí um candidato, pegando o caso de Porto Alegre, cada cidade vai ter a sua realidade, mas pegando o caso de Porto Alegre, em que o candidato à reeleição, o prefeito Sebastião Melo, tem sozinho mais da metade do tempo, é ele que decide, e ele é a situação, ele decide que temas pautar. E aí ele acaba não pautando aquilo que é o problema da cidade. Que é fragilizado. Que é isso, que talvez colocaria a campanha dele numa situação mais crítica, mais contra a parede. As adversárias que têm tempo de TV, que são a Maria do Rosário e a Juliana Brizola, tem menos tempo, porque sozinhas elas dividem o que sobra. Ele tem mais a metade, ele tem mais de 5 minutos, elas dividem então menos de 5 minutos entre as duas. E acabam falando, claro, estão atacando, estão questionando a prefeitura, além de se apresentar, além de apresentar propostas. Então, assim, acaba sendo um tempo reduzido, não entraram nesse assunto. Entraram em vários assuntos que talvez pudesse se tratar nessa eleição. E não tem também espaço para a campanha de candidatos a um legislativo. Eu acho isso muito falho. Porque tem essas inserções ao longo da programação que a gente pega um que outro. A gente escuta aqui algum nome, a gente vê quando está passando na TV no intervalo alguns desses rostos, mas quando se tinha um dia dedicado ao legislativo, por mais que fosse muito rápido, passa aquele candidato dizendo muitas vezes o nome e o número, mas os partidos também apostavam em pegar aquele candidato com mais chance de voto, davam um pouquinho mais de tempo e coloca ali qual é a ideia, não só do candidato, mas o que representa aquele partido, aquele conjunto, aquela federação, já que agora não é uma coligação, como se diz, né, mas aquela federação, o que eles pensam em levar para o debate na Câmara Municipal. Isso não está tendo, isso é muito ruim, prejudicial para o debate democrático, porque você coloca, então, 6 dias da semana, os candidatos ao executivo com um programa de rádio e TV que custa dinheiro fazer. O Gulfo vai saber dizer aqui melhor do que eu, só sei dizer que custa, que é caro. E é caro pensar um programa diferente para cada dia, gravar, alocar, ter deslocamentos. Tudo isso envolve um custo, uma dedicação naquele candidato daquela campanha para fazer o seu programa, e você não dá espaço para um ente político importantíssimo na cidade, que é o vereador, que é a vereadora, para estar ali também expondo a sua proposta, porque são eles que vão fiscalizar o executivo, vão propor leis, vão fazer essa cobrança, vão ser a voz do povo perante o poder executivo e que não estão tendo tempo de se apresentar. Sim. Então, a crítica é a reforma eleitoral que tirou esse tempo do legislativo na propaganda eleitoral. Bom, sobre as queimadas ainda,